Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast recebemos os professores da Nova Acrópole de Lauro de Freitas, na Bahia, João Paulo, e também o professor José Roberto da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, José Roberto. Olá, Danilo. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e falando para os nossos ouvintes. Olá, João Paulo. Olá, Danilo. Também para mim é uma grande satisfação estarmos aqui reunidos e trocando algumas ideias tão interessantes com aqueles que nos acompanham. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre o filme Stargirl, que no Brasil foi lançado com o nome de A Extraordinária Garota Chamada Estrela, da franquia Disney. Não vamos esgotar o tema, como lembramos sempre, a ideia também não é aqui trazer verdades absolutas e muito menos tratar dos aspectos técnicos ou cênicos do filme, mas sim falarmos sobre a filosofia que há nele e os exemplos úteis e práticos que, claro, podemos também refletir e de alguma forma levar para as nossas vidas também. Alertamos que haverá spoilers, ou seja, vamos falar de inúmeras cenas do filme, inclusive do final. Bom, como é prático, gostaria de pedir ao João, então, que fizesse uma sinopse para a gente compreender os principais aspectos e características desse filme. Muito bem, Danilo. O filme Stargirl, que chegou aqui no Brasil com o título A Extraordinária Garota Chamada Estrela, foi lançado em 2020. É um filme dramático, romântico, musical e está na plataforma de streaming Disney+. Ele é baseado num livro homônimo de um autor americano chamado Jerry Spinelli, que foi lançado no ano 2000, e conta a história de dois adolescentes, uma história muito interessante. Um deles é o Léo, que se muda com a mãe após o falecimento do seu pai para uma cidade pequena no interior do Arizona, nos Estados Unidos, chamada Mica. E ele é um garoto que vem de uma família com uma característica especial. O pai dele era uma pessoa muito especial, como é relatado no filme. Mas quando ele chega nessa cidade, ele acaba mudando o jeito dele de ser, porque recebe um comitê de boas-vindas de outros garotos da cidade, porque ele usa uma gravata de porco-espinho. Tem uma figurinha de um porco-espinho que foi dada pelo seu pai. E esse episódio acontece quando ele tem 9 anos de idade, e o Léo ele decide, como é dito por ele no filme, pelo personagem no filme, entrar no anonimato. Ele se torna um garoto comum. Ele para de usar essa gravata e decide não fazer nada especial. Aos 16 anos, ele aparece na escola uma garota com uma característica completamente diferente, nessa cidade que não tem nada, não tem muita coisa, é uma cidade muito, muito parada, muito pacata, onde o personagem Léo diz que nada acontece. E essa garota, que é a Stargirl, a extraordinária garota chamada Estrela, chega na cidade e muda a vida de todos, principalmente a vida do Léo. E o filme se desenrola na relação da Stargirl com o meio, com o colégio, e a influência que ela tem na vida e na mudança, melhor dizendo, de rumo da vida de Léo Borlock. E a gente vai comentar um pouco mais à frente, porque senão vamos dar muito spoiler aqui. Bom, esse filme é muito rico. Dentre as coisas que ele vai abordar, a gente tem o tema da amizade, temos o tema da identidade também, temos o tema da juventude, do idealismo, e só ressaltando essa cena que o João relata desse, entre aspas, comitê de boas-vindas, é nada mais, nada menos do que uma surra que o Léo recebe logo ao chegar na escola, na cidade nova em que ele está vivendo com sua mãe. É curioso porque aí entra um ponto importante, que é justamente a questão da identidade. A gravata que o Léo tinha era a sua identidade, e após a surra, ele tem o receio de usá-la novamente. E aí vai entrar a Susan, ou melhor dizendo, a Stargirl, que tem uma identidade muito madura, muito convicta dos seus valores. Então eu gostaria que, para começar, vocês falassem desses aspectos que o filme vai abordar e de algumas cenas também que vão de encontro a esses tópicos que eu acabei de mencionar. Bom, acho que vamos começar pelo começo, né? Essa chegada aí que o nosso amigo João Paulo trouxe, que ela acaba sendo o que vai dar o start realmente para todas as aventuras que vão acontecer no filme. Precisamente, ela coloca em evidência, né, a questão uma questão que é humana, que nós vamos ver ela em toda a história da humanidade e realçada muito pelos
grandes filósofos da humanidade, né, Danilo? Que é justamente a questão da identidade humana e a relação do ser humano para manter a sua identidade com o meio onde ele vive. Então nós vemos um jovem Léo, né, que já teve uma experiência bastante difícil, que foi a perda do seu pai, chegando numa cidade onde ele tem que, por conta do ser diferente, ele tem que se adequar à pressão externa do meio, né, porque, de certa maneira, o clima de mediocridade ou o clima de normalidade, vamos dizer assim, acaba pedindo que ele, para se enquadrar, ou melhor dizendo, não é nem para se enquadrar, né, mas para não sofrer uma reação adversa, ele tenha que deixar aquilo que é uma lembrança cara do seu pai. Então nós vemos nisso, né, uma espécie de conflito de identidade. Porque ou ele mantém a gravata que sempre vai lembrar a sua família, sempre vai lembrar o seu pai que era muito querido por ele, ou ele abre mão disso para não ter que sofrer o radicalismo, né, a estranheza das pessoas. E ele acaba optando pela segunda opção, e nós vamos ver que vai ser o modo de vida dele dos 9 até os 16 anos, quando ele vai conhecer a jovem Stargirl, que, como o João também bem lembrou aí na sua sinopse, né, tem uma personalidade, tem um caráter, tem uma apresentação muito diferente. Ela não tem medo de ser diferente. Pelo contrário, né, nós vamos ver ela no filme mais do que no livro, né? Quem lê o livro sabe que o filme fez uma adaptação bastante ampla da personagem, né? Porque no filme não aparece as dificuldades que ela mesmo teve para que a sua identidade fosse reconhecida ou fosse pelo menos respeitada. Mas no filme não aparece isso. No filme o que nós vamos ver é uma pessoa muito bem situada pela sua juventude, né, nas questões de quem ela é e como ela se apresenta sem se importar muito com o que as demais pessoas consideram dela, e pelo contrário, né, até tendo, digamos assim, disposição para apresentar-se às pessoas sem nenhum inconveniente com relação a isso. O interessante também, José Roberto, é perceber que esse comportamento dela, que eu gosto de chamar de genuíno, ele incomoda o meio, né? Essa expressão que você utilizou de aparentar uma mediocridade, desculpe, é porque está na média, né? Ou na mediana. Isso incomoda, o fato dela ser genuína incomoda o status quo da cidade. Assim como o Léo também provocou esse incômodo. A diferença é que ela não cede. Ela passa a vida dela no filme de maneira muito genuína. E aqui traz uma reflexão muito interessante para a gente. Até quando ou até quanto nós somos moldados pela necessidade de satisfazer os que estão ao nosso redor? Até quanto a gente se afasta da nossa identidade, né, e perde essa guerra entre a nossa identidade, o nosso jeito de ser e o meio? Porque a gente sabe que o mundo muda o tempo todo e nem sempre muda para melhor. Eu diria até que na maioria das vezes os costumes, a forma de agir, a forma de enxergar o mundo muda para uma forma não melhor, para ser suave. E às vezes a gente está seguindo o caminho nessa via. Outro aspecto interessante, e aí o outro lado, é que a Stargirl, por conta desse comportamento dela genuíno, às vezes ela ultrapassa o bom senso também na relação com o meio. Então, às vezes no afã, por vezes no filme, no afã de expressar a forma dela de ser, ela gerou alguns prejuízos. Tem uma cena muito interessante em que ela resolve dar um presente a um garoto, mas esse presente ele não cai bem, porque foi uma bicicleta que esse garoto sofreu um acidente. Ela não sabia disso, nem procurou saber. Então ela ultrapassou um limite de bom senso. Então o filme traz para a gente essa reflexão, essa relação, essa guerra entre a nossa identidade e o meio. Até quando a gente pode se deixar influenciar por isso? Até quanto a gente não pode deixar que essa influência ultrapasse? Até que momento, até que nível? Inclusive isso, né, João, é algo que nós vamos encontrar, vamos dizer assim, mesmo nos trabalhos de Platão, né? Porque Platão ele coloca justamente que essa questão da identidade humana ela é definida através de uma educação, de uma formação, que coloca o indivíduo como um ser consciente dentro do meio, né? Porque realmente é o que você coloca, né? Se o indivíduo ele não tem a sua
se ele não consegue se autoafirmar, se ele não consegue ter uma identidade humana com base nos seus valores mais profundos, ele acaba realmente se rendendo ao meio, né? O que nós vemos em Stargirl é que justamente ela é uma pessoa que, por ser genuína, né? Tem inclusive um determinado momento em que o Léo está conversando com o Art, né? Lá no retiro dele no deserto, e comentando com ela, e comentando o quanto ela é uma pessoa bastante interessante, né? O quanto ela venceu um determinado concurso de oratória promovido entre os estudantes, e ele diz o seguinte: nossa, mas ela sabe ser boa em tudo, e ela não está nem tentando. Por conta disso, né? Por conta que ela sabe manter a sua fidelidade a si mesma, né? E sabe se colocar nas posições. Ela é uma pessoa de muita iniciativa, né? E é lógico, né? É o que você realmente coloca, né? E tem alguns momentos em que ela vai extrapolar, logicamente, né? Porque temos que levar em consideração que ainda assim ela é uma jovem, né? Ela está em aprendizado, e uma jovem de muito boa intenção, muito bom coração, às vezes até de uma maneira irrefletida. Muito bem colocado, José Roberto, esse termo que você usa, jovem, porque fazendo uma reflexão sobre isso, implica em imaturidade. Ou seja, tanto nós aqui que estamos nesse podcast já fomos mais jovens um dia, e há jovens que podem estar ouvindo a nós e também outras pessoas de faixas etárias. Mas o jovem, especificamente falando, ele se equivoca por falta de experiência. E quando nós amadurecemos, a gente se lembra de coisas que fizemos no passado e, em alguma medida, a gente pensa, em algum momento, poderia ter feito diferente, porque faltou maturidade. E como o João bem coloca, ou seja, ela às vezes extrapola, porque ela não tem noção das suas ações. E mesmo ela sendo uma pessoa idealista, madura, ela não tem toda uma maturidade. Aliás, nós, de um modo geral, não temos uma maturidade total para as coisas da vida. E no caso dela, é natural que haja equívocos em relação às suas ações, à tomada de decisões. E aí vem a pergunta que eu faço para vocês, que é justamente sobre a identidade e o meio. Há uma frase que é atribuída a Jean-Jacques Rousseau, o filósofo, que diz que o homem é um produto do meio, ou seja, o ser humano é um produto do meio. E há várias cenas no filme que relatam esse processo, ou seja, o próprio Léo, quando ele toma uma surra dos jovens na escola, ele perde um pouco da sua identidade porque ele tem vergonha de andar com a sua gravata, por exemplo. Em contrapartida, nós temos a Susan, ou melhor dizendo, a Stargirl, que é muito autêntica, se veste de um jeito específico, vai com seu ukelele para a escola, enfim, ela não tem vergonha de ser quem ela é. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa relação e dessa linha tênue de nós sermos sugados pelo meio e vivermos na mediana, como colocou o João, ou também de buscarmos uma excessiva identidade ou autoafirmação e acabarmos nos afastando das pessoas. Ou seja, qual seria o justo meio, como relacionar esses elementos, como harmonizar. Enfim, eu gostaria que vocês falassem um pouco então sobre essa questão. É um pouco de desconhecimento, né, Danilo? E, digamos assim, é um pouco de falta de aprofundamento, né? Porque se o ser humano ele passa a sua vida numa relação superficial consigo próprio, realmente ele vai ser formado pelo meio. E se o meio tem preconceitos, né, ele vai acabar se imbuindo como uma esponja desses preconceitos do meio. Mas se o indivíduo tem uma identidade, se ele sabe quem ele é, se ele está num esforço constante de ser melhor, de ser ativo, ele não vai ser simplesmente uma formação do meio. Não é uma coisa ou outra, o indivíduo ou o meio, né? A gente vê isso desde Platão e Confúcio, que colocam as coisas muito interligadas. De certa maneira, o meio social, ele sempre vai ser uma resultante daquilo que os indivíduos têm dentro e a partir disso colocam para fora, assim como o indivíduo também, ele vai sofrer uma influência desse meio em que ele vive. Isso é, digamos assim, é inevitável, né? Mas quanto mais identidade, quanto mais identificação consigo próprio, né, menos sujeito aos preconceitos e aos prejuízos do meio o indivíduo será, que é o que a gente acaba vendo em Stargirl. E, de certa maneira, também no Léo. Por quê? Porque nós percebemos que ele também está... Ele se deixa atrair por ela, né? Porque Stargirl é uma pessoa bastante cativante, né? Ela é uma pessoa bastante atraente, bastante atrativa. Tanto que ela... Quando ela se coloca lá no meio do campo de futebol e começa a tocar o seu instrumento musical, né, ela inspira o seu time a ter uma postura diferente, né, menos derrotista.
como o nosso amigo João Paulo aqui estava lembrando, né? Léo se mudou para uma cidade onde ele mesmo diz: olha, nada acontece aqui. E a partir de Stargirl, né, a partir da sua ação genuína, a partir da sua, digamos assim, de não se deixar dominar pelo medo do que os outros vão pensar, ela começa a fazer a diferença. No Léo, de uma maneira mais próxima, mas em todas as pessoas que fazem parte do colégio onde ela estuda também. Danilo, eu fiquei pensando aqui refletindo sobre a resposta de José Roberto e sobre a sua pergunta, da relação do meio e o indivíduo. E me veio aqui à mente a figura de uns animaizinhos muito legais que tem aqui perto de casa, que são os camaleões. Um camaleão, ele se molda ao meio quando é necessário. Ele mimetiza, ele se disfarça quando há necessidade de se proteger. Então, quando há uma real necessidade, e lembremos que na natureza só acontecem as coisas por real necessidade, o camaleãozinho ele se esconde e parece lá com uma árvore, parece com a grama, ou seja, ele se mistura com o meio. Mas quando há a necessidade de se proteger, de sobrevivência, quando essa necessidade desaparece, ele volta para o normal. Vamos tratar isso como uma analogia. Não estou querendo dizer que os seres humanos são camaleões, apesar de que aqui na Bahia tem um bloco de carnaval chamado Camaleão. Mas na natureza os animais são influenciados pelo meio quando há uma real necessidade. E quando essa necessidade se extingue, ele volta a ser quem é, se apresentar como é. O homem é influenciado pelo meio, mas o problema é quando ele deixa que essa influência seja excessiva e que ele deixe de manifestar quem ele é realmente devido a essa influência excessiva do meio. A gente pode tratar isso, como temos em nosso curso de filosofia, como a relação entre os valores temporais e atemporais. Então, o ser humano ele deve seguir a priori e na sua essência os valores atemporais, as virtudes de todos os tempos. Então ele tem que buscar manifestar a identidade do seu ser interior. Mas ele precisa interagir com o meio à sua volta. Então ele vai precisar também seguir algumas normas, algumas questões de conduta do meio ao seu redor. Mas ele não pode deixar nunca que a balança penda para o lado errado. Então a Stargirl, ela é genuína, ela é generosa, ela é bondosa, ela é alegre, ela é a expressão da beleza, como José Roberto disse, ela traz muito da arte, né? Inclusive a atriz, ela é uma artista na vida real. E ela não perde isso por nada. Na dúvida, vem o excesso, que traz o que você colocou, né, Danilo, que é por falta de maturidade. Mas na dúvida, até determinada parte do filme, né, como a gente vai comentar um pouco mais à frente, ela continua sendo quem ela é. Então, eu acredito que essa seja uma grande lição para nós, né? Primeiro, descobrir quem nós somos, agir como nós somos e ter consciência, maturidade vivencial suficiente para saber até quando, ou melhor, até quanto essa influência do meio está corrompendo a minha forma de ser. Sim, a gente acaba vendo mesmo, né, que ela é uma pessoa bastante, por conta da sua própria juventude, né, e às vezes a sua própria reflexão, a gente percebe isso quando, por exemplo, né, ela se torna mascote do time de futebol, que eles querem realmente é um amuleto, né, e a própria, em algum determinado momento, isso é até expresso, né, o que eles querem é um amuleto, porque Stargirl se tornou para o time de futebol um amuleto. Quando ela está presente, né, quando ela canta, ela faz com que o time se inspire e ganhe as determinadas partidas. E por outro lado, também ela é uma pessoa muito generosa, é algo dela, né, e algo que as pessoas não perceberam e não percebem. Então, quando, por exemplo, ela ajuda o jogador de futebol do time adversário, ela tem uma reação adversa, né? De certa maneira, as pessoas se beneficiavam, o time se beneficiava dela enquanto ela os beneficiava, mas quando ela demonstrou algo dessa generosidade, né, que contrariava, afinal de contas, ajudar alguém do time adversário não foi tido como um bom tom, aí começaram a deixar ela de lado. Por outro lado, também tem esse episódio que você mencionou, né, que às vezes na ajuda dela ela é excessiva e acaba fazendo um pouco mais de mal do que bem.
Se bem que em todo esse thriller, pelo menos, né, o que a gente vê é que isso aconteceu uma vez. Pode ter acontecido mais? Pode ter acontecido mais, né? E ela realmente se sentiu muito mal por conta disso. Eu vejo muito a Stargirl, né, da maneira como ela é retratada no filme, como uma pessoa muito humana. Ela é uma jovem, ela é generosa, ela é muito ativa e às vezes nessa atividade ela acaba trocando os pés pelas mãos. Eu disse, né, que falaríamos um pouco mais à frente, mas o filme, digamos assim, ele tem um clímax, pelo menos em minha opinião. Ele tem vários, né? Mas que é quando ela se rende ao meio. A gente pode até comentar um pouco mais à frente aqui qual é o retorno dela ao meio. Ao retorno dela, ao jeito dela de ser, melhor dizendo. Mas ela, quando ela aceita essa pressão externa, inclusive do Léo, e deixa de ser quem ela é, para vocês terem ideia, aqueles que estão nos escutando, ela deixa de querer, de desejar, de solicitar aos demais que seja chamada de Stargirl, para voltar a ser chamada de Susan, que é o nome dela real. Voltou a ser uma pessoa comum. Voltou a ser uma pessoa comum. E o filme chega a ficar triste, né? É muito interessante que até o figurino, o ambiente, né? As cenas elas ficam mais escuras, ficam mais tristes. O penteado dela também, né, João? Por exemplo. O penteado dela muda, a forma dela se expressar muda, a relação com o Léo muda. E só para encerrar essa pergunta do Danilo, de que quando a influência do meio não é justa, não é excessiva, ou melhor, a influência do meio sempre vai ser a influência do meio. Quando nós não lidamos com isso de maneira justa e deixamos que ela entre em nós de maneira excessiva, a gente pode perder a nossa luz, pode perder a nossa expressão, pode perder a nossa beleza, a nossa verdade, pode perder a justiça dentro de nós, nos afastar daquilo que é bom dentro de nós. Ou seja, desses 4 valores fundamentais para o ser humano, né? O que é bom, belo, justo e verdadeiro. Então, se nós deixamos com que o ambiente nos influencie de maneira tão decisiva, a gente pode se afastar disso e aí temos um problema. Sem dúvida, João. E como você bem relata, o filme fica triste quando ela se torna a Susan. E não que seja um problema ela ser a Susan, é que ela é a Stargirl. O nome representa a identidade dela, é a característica peculiar dela. E ela meio que some na multidão, quando ela se torna comum. E quando isso acontece com a gente, nós começamos a perder o sentido da vida. O jovem, de um modo geral, ele é idealista, ele tem esse impulso de valores e de virtudes, ele quer mudar as coisas. E quando ele não é compreendido pelo meio, gera essa problemática toda que nós vemos e que o filme narra muito bem. Ou seja, o próprio Léo também passa por esse processo de desencontro e ele se reencontra ao ver o seu exemplo, digamos assim, que é a Stargirl. É uma pessoa jovem, valorosa, autêntica, muito peculiar, distinta de todas as outras pessoas da escola, e ela faz com que ele se reencontre também. Ou seja, é muito importante esse aspecto no filme. E quando a gente se lembra da nossa juventude, nós nos percebemos iguais a ambos, ou seja, em algum momento muito ativos, conscientes, sabendo aquilo que estamos fazendo, e em outros momentos a gente acaba se perdendo no meio da massa, quando a gente deixa que o nosso pensamento e as nossas ações sejam comuns, iguais às dos demais. A vida nos ensina, e a filosofia nos ensina, Danilo, que o equilíbrio, a harmonia o equilíbrio e a harmonia são regras da vida. E o jovem tem isso, né? De se atirar, de fazer, às vezes, de qualquer maneira, de pegar esse impulso da juventude e colocar de qualquer maneira. E como você mesmo trouxe, há necessidade de equilibrar com um pouco mais de consciência, de maturidade, que todos nós sabemos que com o passar dos tempos é possível que venha, porque às vezes não vem, mas é possível que venha. Você me lembrou de uma figura da mitologia greco-romana, que é a divindade do Janus. Janus é um símbolo que tem 2 faces, né? Uma em direção oposta à outra, em que a face mais velha está voltada para o passado e essa face jovem está voltada para o futuro. Então, Janus é a divindade relacionada com os inícios, relacionada com esse impulso que inicia com base na experiência. Então, essa figura que recolhe toda a experiência, a maturidade do passado e leva à frente com essa força, essa motivação, essa energia especial
do jovem. É como nós fazemos no início de cada ano, né? O mês de janeiro, provavelmente, tem esse nome em homenagem, né? Como um legado desse deus Janus. E era muito comum ver nas casas de Roma, da Roma antiga, um símbolo de Janus em todas elas, como a gente pode colher na história. Então, esse equilíbrio entre a maturidade e esse impulso é uma tônica que o filme traz como algo que a Stargirl vai buscar. Mas a juventude, ela tem esse aspecto que você trouxe. E o que nós precisamos é manter essa juventude dentro de nós muito viva, mas desenvolvendo e recolhendo essa maturidade que existe dentro de nós em alguma dimensão, essa consciência do ser, essa consciência da nossa essência e também das nossas experiências na vida regular. Inclusive, é uma outra figura no filme que é importante também nesse aspecto da maturidade, do exemplo e da orientação, que é o Art, porque ele tem muita experiência de vida e tem diálogos muito filosóficos entre ele e o Léo. Inclusive, ele também conhece a Stargirl. Eu gostaria que você, José Roberto, falasse um pouco sobre ele, até para a gente entender melhor um pouco do que ele ensina para o Léo e essas reflexões que a gente pode extrair, não só dessas cenas entre eles, mas do contexto como um todo que se passa durante o filme. A trilha toda, né, Danilo, não só para enfatizar o diálogo do Léo com o Art, né, mas os diálogos entre o Léo e a Stargirl também são muito escolhidos por serem filosóficos. Eu gosto um pouco da figura, eu gosto bastante, aliás, da figura do Janus que o João Paulo trouxe aí para gente, porque nós vemos esse filme, eu vejo muito a figura de Janus nesse filme como um todo, porque nós percebemos personagens retratados como jovens, mas lidando com um conhecimento, com uma sabedoria, com uma importância às coisas próprias de gente mais madura, de pessoas mais maduras, né? Então nós vemos as duas faces de Janus num todo dentro desse filme. E com relação ao Art, é isso mesmo, né? O Art, ele é, digamos assim, a face de Janus mais amadurecida, que guia, que aconselha, que leva também o Léo a uma reflexão mais pausada, né? Porque no filme não fica muito evidente, e no livro a gente não saberia dizer, porque não chegamos a debruçar sobre a sua leitura, mas parece que o Art teve um relacionamento tanto com a Stargirl, ou seja, ele a conhecia, né? Tanto que o escritório dela vai ficar justamente no campo em que ele monitora, como também tem esse contato com o Léo, né? E basicamente é isso. Basicamente o que nós podemos dizer é que são personagens bastante idealistas. Tanto a Stargirl como o Léo. Né? A gente poderia dizer que a Stargirl é uma idealista mais expansiva e o Léo é um idealista um pouquinho mais introvertido, né? Mas ele também está buscando. Assim que alguma coisa apareceu, né? Alguém apareceu, e ele tem essa amizade com o Art também, né? Ele o ouve, e assim que a Stargirl apareceu, ele também chegou a se perguntar e se questionar coisas a respeito de si próprio, de Stargirl e da sua própria relação com a sua mãe, né? Com o meio em que ele vive. Né? Então, nós estamos lidando com pessoas que são idealistas. E idealistas, né, nós sabemos pelo ensino aí dos grandes filósofos da história, que não tem idade. Há idealistas que são fisicamente jovens, 18, 25, 30 anos, e há idealistas, né, que querem ser melhores, né, querem deixar uma pegada na sociedade, né, querem deixar a sua marca na sociedade, a sua marca na natureza, né? E com um pouco mais de tempo de vida, 40 anos, 50 anos, e é algo muito recorrente que nós vemos, por exemplo, na Nova Acrópole como escola de filosofia, que une pessoas que são idealistas de todas as idades, né? Um outro aspecto que eu acho importante, né, relatar, apesar de que não é um tema central no filme, mas só para a gente ultrapassar esse tema do jovem, do idealismo, da identidade, é como as relações na escola são mostradas. De maneira geral, nós sabemos que a cultura, aquilo que a gente consome em forma de cultura, influencia
a forma com que vivemos, já falamos sobre isso. E foi muito bom ver nesse filme relações entre jovens sendo tratadas de maneira mais pura. Porque quando vemos filmes sobre colégio, principalmente americanos, a gente vê relações muito, muito ruins, né, para ficar por aqui. Enquanto que nesse colégio, em Mica, no Arizona, as relações elas são um pouco mais naturais. Naturais no sentido de que os jovens se apoiam. Quando a Stargirl ela se torna esse amuleto, né? As demais garotas do time de cheerleaders recebem ela muito bem. Afora o Léo Garoto, que apanhou, né? O comitê de boas-vindas. E quando a escola se volta contra ela, porque quando ela, como o José Roberto relatou, quando ela ajuda o oponente, né, do time adversário, eles perdem o jogo, as relações elas são muito normais. Inclusive, o Léo ele tem um grupo de amigos, muito amigos, e a amizade é muito bem relatada neste filme. Né? Um amigo dele, o Kevin, tem um papel muito importante nesse filme, e também fica muito claro na relação entre eles a superação de problemas, de conflitos, como por exemplo, o Léo começa a namorar com Stargirl, se afasta dos amigos, e o Kevin tinha pedido para ele não fazer isso, e depois eles conversam e resolvem isso. Então eu penso também que o filme traz exemplos interessantes da convivência entre jovens, traz exemplos bem legais aí, que é um padrão. As relações não são tão estereotipadas, né, João? São mais naturais, né, José? São conflitos que, se nós tivéssemos aqui, como somos amigos, iríamos resolver como? Sentar, dialogar, né? Não é porque se cometeu um erro, se cometeu um equívoco, que a relação tem que ser cortada, ou tem que se cancelar a pessoa no colégio, para usar um termo bem moderno. Inclusive, no episódio em que fica claro, na cena em que fica clara que ela ultrapassou um limite ao entregar o presente, né, a bicicleta lá para o garoto que tinha se machucado, e aí eu recomendo que vocês assistam o filme, porque essa cena é bem interessante. Mesmo este conflito, ele é resolvido ao final do filme, de uma maneira muito tranquila, porque a Stargirl chega para a família desse garoto, né, para a irmã desse garoto, e fala: me desculpe, eu notei que eu não te pedi desculpas por ter feito isso, eu não percebi, me desculpe. E a relação se normaliza, ou melhor, entra no processo natural, né? Porque aí é de superar a mágoa, etc. Mas fica claro no filme que há uma superação, que há uma conquista, uma busca pela convivência. E em algumas relações, uma conquista de uma boa convivência. Então, acho que esse é um elemento também importante nesse filme. Você está, inclusive, evidenciando algo que também faz parte da convivência humana, né, João? Porque se nós estamos vendo que esse filme todo ele fala da questão da identidade, que o indivíduo não pode se render ao meio, também está mostrando que essas relações entre as pessoas elas precisam acontecer, né, com os seus erros e com os seus acertos, porque isso também faz parte da formação da consciência humana, né, do seu lugar no universo, no seu lugar, o seu lugar na natureza. E aproveitando o ensejo da palavra natureza, José Roberto, eu gostaria que vocês falassem justamente da cena onde há muita relação de ambos com a natureza. Eles vão se deslocando até um local bem afastado da cidade, é uma montanha belíssima, um lugar místico, muito bonito. É uma das cenas mais impactantes do filme, onde há uma relação muito mais profunda nesse sentido dos dois com o silêncio, com a natureza, com a vida como um todo. Inclusive, é uma passagem engraçada onde ela fala para o Léo: você já não fez nada? Aí ele diz: olha, minha mãe diz que eu faço isso o tempo todo. É curioso isso porque essa ideia de não fazer nada nos remete à ideia dos ócios também, ou seja, dos divinos ócios, como ensinava Platão. Ou seja, há muitas coisas para se extrair e se aprender dessa cena. Portanto, eu gostaria que vocês falassem desses momentos e o principal, o que nós podemos aprender com eles. Essa cena ela é tão bela que eu sugiro que, José Roberto, que a gente divida ela, né? Vamos pegar primeiro o caminho até os locais, o local, né? Especial que Danilo trouxe. E depois a gente fala do diálogo no local. Então, neste caminho, quando eles estão caminhando, né? A Stargirl vai levando o Léo para conhecer esse lugar.
Em um determinado momento ela diz assim: você nunca teve vontade de gritar, de falar com o universo, de falar com a natureza? E ele diz para ela, né? E aí é bom que a gente pegue a tradução direta, né, do inglês. Ele diz para ela: I don't think I have that in me. Ou seja, eu não tenho isso em mim. Eu acho que eu não tenho isso em mim. E aí o diálogo continua nesse sentido. Mas como assim você não tem isso em você? Você tem isso em você. Você só não está deixando isso sair. Na tradução da legenda, tem lá: eu acho que não sou capaz. Tem uma relação interessante aí, mas eu prefiro... Que diferença, né, João? É uma diferença sutil, mas é uma diferença que, se a gente reflete, é uma diferença importante. Porque uma coisa é eu achar que não sou capaz. Outra coisa é eu achar que eu não tenho isso dentro de mim. Por exemplo, eu não sou capaz hoje de fazer uma cirurgia em alguém. Eu não tenho habilidade para isso. Mas existem alguns valores dentro de mim, algumas características dentro de mim que eu não posso achar que eu não tenho. Porque o ser humano, em essência, ele é perfeito. O ser humano, em essência, ele é arquetípico. Então, ela pergunta para ele: mas como assim você não tem a capacidade de se relacionar de uma forma mais pura com a natureza? Vamos bem, né? A frase não é exatamente essa, mas o sentido que ficou para mim, como quem assistiu o filme, foi esse. Foi a lição que eu trouxe para a minha vida, é o que eu estou dividindo com vocês. Como assim eu acho que eu não tenho isso dentro de mim? O ser humano tem essa porção de beleza, de bondade, de justiça e de verdade dentro dele, já como um crédito da natureza. A gente já vem para cá, para esse mundo, com isso. Basta a gente procurar e buscar dentro e alcançar esses níveis mais profundos de identidade, como vocês já disseram. Então eu penso que essa cena é muito importante, e aí vou convidar o José Roberto a falar da segunda cena. E a cena toda é muito bonita, né, o João e Danilo, porque ela se passa no estado do Arizona, né? E tem aquela bela planície, as montanhas ao fundo, também dando força a esse diálogo entre os personagens. E o Léo e a Stargirl, né, quando eles chegam no alto de uma montanha, inclusive ela falando que a diferença dos Estados Unidos para a Islândia, por exemplo, é que na Islândia existem placas indicando que aquele é um lugar sagrado. Quando ela chega junto com ele nesse lugar, né, no alto dessa montanha, ela diz assim: chegamos. E o que eu entendo, pelo menos, é que chegamos a um lugar sagrado. Sagrado porque é bonito, né? Sagrado porque facilita uma reflexão, facilita uma introspecção. Que ela, quando está sentada com o Léo, né, o conduz a um exercício desse de ver pouco a pouco o que eles têm dentro de si. Mas como se faz isso? Se aprende a não fazer nada, né? E ela diz que pouco a pouco, e ela então descreve para ele, né, que pouco a pouco ela vai apagando os seus sentidos até ela sentir que faz parte da natureza, que ela é um copo vazio, que ela é a chuva. Então é uma cena muito bonita, porque demonstra algo que nós vamos aprendendo aí com esses antigos filósofos, né? Que é, de vez em quando, calarmos a excessiva dependência dos nossos sentidos, calarmos a excessiva dependência do meio exterior, para que nós atentemos a esse silêncio, né? Ou a essa nossa voz interior, ou essa nossa voz do silêncio interior, como diria a grande filósofa Helena Petrovna Blavatsky, que são coisas muito importantes, são momentos muito importantes, onde, digamos assim, a gente aprende a fazer uma síntese de tudo o que acontece conosco, né? Nós calamos, ou pelo menos nos esforçamos para calar algo dessas vozes exteriores, para ouvir a nossa voz interior. E eu achei muito legal o João aí ter lembrado do aspecto da arte, né? Que a arte tem uma ligação direta com a beleza. Uma beleza que, quando o ser humano a canaliza, né, se chama de arte, mas que também qualquer paisagem natural naturalmente nos ajuda, através da beleza, a facilitarmos essa introspecção, né? Seja o Arizona, seja talvez uma geleira no Alasca, ou seja aquela pracinha, né, aquele campo um pouquinho mais verde que nós temos perto da nossa casa, ou em algum lugar da nossa cidade, né? Então eu acho muito interessante, né, essa cena feita
num campo natural, onde vai ajudar naturalmente os dois personagens a tomarem contato com essa natureza interior, né, essa natureza reflexiva, que, como o João falou, todos nós temos dentro de nós. E, de certa maneira, né, o nosso estudo da filosofia simplesmente nos ajuda a ver isso muito melhor desenvolvido nos grandes filósofos da história, como Aristóteles, a escola estoica, a escola de Platão, mesmo a filosofia oriental. E a beleza e o contato com esses filósofos é simplesmente para que a gente perceba, né, aprenda como o Léo, que nós todos podemos fazer isso e que isso dá um grande ganho de tempo, de qualidade de vida e de encontrarmos pouco a pouco os nossos próprios valores interiores. Uma questão importante, José Roberto, quando você nos fala da natureza, e você citou muito bem, é também a relação que o filme traz dela com a natureza humana dela, né? Porque esse contato dela com a natureza ao redor é a expressão da relação dela com a natureza interna. E como já comentamos, né, que a gente ia falando dessa cena aos poucos, quando ela se torna Susan, vai para um concurso de oratória, começa a fazer um discurso. Nesse concurso, ela começa a retomar quem ela é. E nesse discurso, que é uma cena muito bela, eu recomendo que novamente que assistam o filme, ela traz elementos da observação dela, da relação humana com a natureza, como ganchos para a relação humana do ser humano consigo mesmo. Vou dar só um exemplo, né? Porque a gente também não pode dar spoiler como um todo. É quando ela pergunta: vocês já viram uma flor crescer? É claro que não. É quase impossível esperar por algo que demora tanto. Plantamos uma semente na terra e um mundo inteiro se desenvolve e se abre. E com base nesse discurso, nessas lembranças dela da relação com a natureza, ela vai voltando a ser a Stargirl. Ela vai reconquistando essa natureza interior dela. Isso é muito interessante, porque esse é mais um dos clímax do filme, né? E é uma amostra dessa relação. E quando você, nessa parte em que ela diz que vai apagando os seus sentidos, na verdade ela está buscando aí um pouco da prática do ócio, de viver uma relação mais própria e mais profunda consigo mesmo. Isso é um conceito que a gente encontra em algumas escolas de filosofia, talvez principalmente na escola estoica, em que o ser humano ele vai se desligar dos seus sentidos para viver uma relação mais profunda e interna consigo mesmo. Eu queria te pedir, José Roberto, que falasse para a gente um pouco do ócio, quando ela chega com o Léo nessa cena no vale aí do Arizona e fala um pouco sobre se apagar, né? Sim. Para falar do ócio, a gente tem que fazer uma limpeza já no próprio termo, né, João? Porque hoje em dia ócio é realmente a preguiça, é o não querer fazer nada, né? É o querer ficar assim, deixar a coisa acontecer. Mas nessa antiga escola estoica que o João mencionou, né, o ócio era justamente esse momento em que de reflexão interior mesmo. É um momento do dia, são momentos na vida em que o ser humano ele escolhe, ele cria esses momentos para que ele vá se construindo interiormente. Helena Blavatsky, né, essa grande filósofa do século XIX, dizia que, por exemplo, a cada 10 ou 15 minutos de leitura, ou a cada meia hora, nós teríamos que dar uma parada na nossa leitura, né, para podermos refletir sobre aquilo. Que é o que também nós realçamos nessa imagem do filme Stargirl, essa cena do deserto, onde estão os dois lá, né, buscando esse momento interior. Isso e outros elementos para esses antigos povos, os estoicos, que falavam do ócio, mas todas as escolas de filosofia, todas as tradições, né, falavam sobre a questão da reflexão, a necessidade da reflexão, né, que é não simplesmente irmos levando a vida no automático, mas em algum momento nós pararmos a nossa correria e voltarmos a nós mesmos. E eu acho muito emblemática essa cena do discurso, né, João? Quando a Stargirl havia deixado de ser Stargirl e passou a querer ser reconhecida simplesmente como Susan, porque é um momento onde ela volta a ser Stargirl.
né? Ela volta a assumir a identidade, a verdadeira identidade interior dela, a identidade que vem do coração, da sua profunda ligação com as coisas. E ela fala da questão do tempo, né? E isso que os próprios filósofos estoicos, e Sêneca em particular, fala também, que não é a questão de fazermos muitas coisas, que às vezes nós teríamos que, digamos assim, encontrar a nossa maneira de contemplar, por exemplo, eu não digo propriamente isso, né, mas simbolicamente contemplarmos o tempo necessário para as coisas se desenvolverem e se tornarem belas, né, desaflorarem. E a gente percebe, né, eu acho isso muito bonito em alguns filmes da Disney, né, que são realmente frases não só impactantes, mas são frases bastante antenada, bastante sincronizada com muito do que os antigos filósofos das sociedades clássicas colocavam em termos muito simples, né, uma pedagogia muito simples, porque se quer transmitir uma mensagem, né? E é interessante que é isso que chama a atenção em filmes da Disney ou em outros filmes que nós muitas vezes escolhemos aí para fazer podcasts, né? Porque eles colocam nos seus roteiros, casam isso com a cena, casam isso com os atores, com o tipo, o caráter dos personagens, fazem com que isso toque algo principalmente no coração daqueles que são idealistas, né? Naqueles que querem ser melhores, naqueles que querem uma oportunidade de parar o ruído do mundo, as preocupações externas e se fortalecerem cada vez mais, voltando um pouco para dentro de si mesmos, para que quando voltem a agir, façam isso com consciência, com conhecimento de causa, como nós mesmos temos mencionado durante todo esse podcast, fazendo parte do meio sem se deixar excessivamente se levar por ele. Bom, nós poderíamos ficar aqui ainda muito mais tempo discorrendo sobre esse filme que realmente é bastante rico e que traz muitas experiências e coisas úteis para que nós possamos aplicar nas nossas vidas também. Porém, precisamos encerrar o nosso podcast. Eu gostaria que vocês, além de fazerem as suas considerações finais sobre os principais aspectos do filme, o que todos nós podemos aprender e usufruir desses exemplos que nós encontramos no filme Stargirl, eu gostaria que vocês falassem também o que de mais especial vocês encontram nesse filme, que vocês poderiam destacar como algo que todos nós poderíamos também ter em conta e refletir sobre esses aspectos mais especiais que vocês poderiam relatar sobre esse filme. Sim, na minha opinião, né, esse filme é especial porque ele traz coisas que podemos identificar. Toda pessoa que está buscando autoconhecimento pode se identificar, né? Ele está falando de generosidade, ele está falando de amizade, ele está falando de relações humanas, está falando da relação do ser humano com a natureza, está falando do se perder, está falando do se encontrar também, né? Está falando dos conflitos com outras pessoas, da possibilidade de resolver esses conflitos, né? E de elementos que nós devemos alimentar dentro de nós, tanto para resolvermos os nossos conflitos pessoais e individuais, como também para nós nos harmonizarmos com o meio que nos cerca, né? E o que chama muita atenção é justamente o aspecto filosófico desse filme, né, Danilo? O aspecto filosófico não no sentido acadêmico, mas aspecto filosófico como entendiam esses grandes filósofos das sociedades clássicas, que é basicamente o que é o ser humano, né? E como é que ele pode se relacionar bem com as pessoas sem perder a sua identidade, sem contradizer, sem entrar em conflito com essas pessoas, mas também sem perder a sua identidade. E como ele pode afirmar cada vez mais aquilo que é genuíno nele, aquilo que é belo, aquilo que é natural, e sentir que enquanto vive ele está deixando pegadas que também podem servir de referência para outras pessoas, né? Então esses são os aspectos muito bonitos do filme, né? Fala de coisas que são bem próprias do coração humano, como por exemplo a generosidade, a justiça, a fortaleza, e de como nós podemos harmonizar isso com a nossa boa convivência social para sentir que a nossa vida tem um sentido, tem um valor e tem uma oportunidade de nós irmos fazendo aquelas coisas que nós muitas vezes sentimos, né, lá do fundo da nossa alma, que é a nossa missão na vida. Bom, Danilo, eu penso que esse filme ele é muito rico em lições. Não é à toa que nós escolhemos para dialogar, né, sobre ele, gravar um podcast com tanto carinho aí.
para todos aqueles que nos escutam. De qualquer maneira, além de todas as colocações que o José Roberto trouxe, que eu concordo profundamente com todas, existem vários outros elementos que a gente não conseguiu tocar, não conseguiu abordar, por conta do tempo, obviamente, como, por exemplo, a relação de Léo com a mãe, né, quando ela diz... Existem frases muito marcantes no filme, né? Quando ela diz assim, ninguém pode lhe dizer quem você é. O filme nos fala também, como já comentamos, de uma juventude um pouco mais natural, com relações mais belas, né, que é algo próprio das obras da Disney. Eu tenho acompanhado, né, um pouco mais aí os filmes da Disney, né, as produções, e se a gente volta ao passado, todas as lições que o Mickey Mouse nos deu, Pato Donald, a relação com os sobrinhos do DuckTales, né, Tio Patinhas, todos os personagens que esse grande filósofo trouxe para nós, né, e deixou de legado aí uma companhia que até hoje parece estar seguindo bem esses passos. O filme nos fala também de generosidade, nos fala de uma garota muito generosa, que coloca a generosidade acima, inclusive de algumas questões, como já comentamos. Nos fala de superação do medo. Aí eu recomendo que vocês assistam a cena final para ver como o Léo supera um dos seus grandes medos, que é o medo de cantar. Nos fala de aprendizado e humildade, porque a Stargirl, como já comentamos aqui, ela precisa se desculpar com uma garota sobre a atitude que ela teve que não foi muito legal. E nos fala principalmente de relações humanas, de uma maneira mais bela, mais natural, como eu já comentei. E além dos elementos que o Zé Roberto nos trouxe, eu acho que esse filme ele traz um bom momento de entretenimento, porque você sai do filme se sentindo bem, se sentindo leve, se sentindo em contato com essa extraordinária garota chamada Estrela. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje aqui da Nova Acrópole. Agradeço novamente a presença do João Paulo da Nova Acrópole de Lauro de Freitas, na Bahia, e também do professor José Roberto da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Danilo José Roberto, foi uma grande satisfação estar aqui com vocês dialogando sobre esse filme, e eu espero que aqueles que nos escutam possam assistir e também ficar atentos aí, porque faremos mais diálogos interessantes sobre filmes bem legais. Muito legal estar com todos vocês aqui. Foi um grande prazer estarmos aqui reunidos novamente. João Paulo lá da Bahia, Danilo aqui da Zona Leste de São Paulo, trocando essas ideias, né, a respeito desse filme muito bonito. Assim como o João, recomendo muito a quem gostou, né, poder assistir e acompanhar essas imagens aí, que a gente trouxe algumas. E é isso aí, é um grande prazer estarmos aqui reunidos novamente, trocando ideias tão interessantes. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail, podcast@nova-acropole.org.br. Você pode também nos seguir através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre o curso de filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site, nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Tchaikovsky e chama-se Andantino Simples, Prestíssimo, Tempo 1.